A grande verdade é que nós estamos exaustas. Sobra um resto de corpo caído, moído. Eu cheguei no momento de chorar no computador. Tava muito perdida. A gente não controla tudo. Quando a gente é apaixonada pelo nosso trabalho, qualquer hora é hora. Mas você está honrando seus sonhos? Fala, bebê! E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estão todos bem? Todos ótimos? Hoje a reflexão é para você que não consegue deixar a culpa de lado quando você não consegue cumprir a sua agenda. Eu vou começar fazendo 2 perguntas. A sua agenda é cheia, compromissos, com você mesmo? A agenda que eu digo não é agenda de trabalho, tá? É a agenda da sua vida. Acordar, ir na academia, ir pro trabalho, tomar banho, ir pro trabalho, almoçar, voltar para casa, estudar, ou fazer janta, preparar sua marmita pro dia seguinte, estudar e aí sim dormir. A vida não é só trabalho. Mas a nossa agenda, ela tá com uma grande parcela do nosso tempo voltado ao trabalho. E fora do trabalho, como é que você tem lidado com as suas tarefas a fazer? Pensando nisso, eu coloquei o nome desse vídeo, Você Honra Seus Sonhos, porque vai chegar numa certa idade, talvez, e aí depende muito subjetivamente que idade isso vai chegar, se você foi uma pessoa honesta com você, se aquilo que você coloca como prioridade, você tá realmente fazendo essa trajetória para chegar nessa prioridade. Então, assim, eu imagino que todo mundo tá aqui pensando, ou vocês possam pensar, olha, São sonhos, cada um tem os seus, que bom, né? Mas que eles requerem um pouco de tempo e requerem uma construção para que o seu sonho aí seja alcançado. só que aí a grande temática, né, quando a gente fala, você tá honrando os seus sonhos? Em cima dessa pergunta existem várias camadas. O que eu quero dizer é, A nossa vida, ela é uma agenda cheia. é óbvio que a gente tem muitos afazeres além do trabalho. E eu quero saber como que você lida com esses sonhos que não estão relacionados ao seu trabalho. Existe um perigo também aqui muito grande, tá, gente? Quando a gente fala de trabalho, a gente ser apaixonado por nosso trabalho. Não sei se eu não fui diagnosticada com burnout, tá? Mas eu me identifiquei com algumas características de burnout. Primeiro foi na minha transição. Não foi a transição, né, de carreira, ela não acontece do dia para a noite. Realmente é uma construção. E por muitos anos, né, eu advoguei de fato. Meu sonho era um dia trabalhar com marketing digital. E eu não sabia como eu ia conseguir fazer isso, sendo que eu só tive oportunidades para trabalhar no direito. Então eu tive que fazer essa construção, esse caminho. E aí, nesse momento onde eu vi eu trabalhando com marketing e eu me vi trabalhando com advocacia, né, com direito, eu cheguei no momento de chorar no computador. Eu abria meu computador e falava assim: eu não sou boa, eu vou errar. Eu não sei mais o que eu estou fazendo. Eu estava muito perdida. Eu estava desesperada, eu chorava. E aí foi aonde eu fui buscar uma orientação de um psicólogo para ele me ajudar, porque eu não estava dando conta. E foi aonde eu também tive que me decidir, literalmente na minha vida, falar não pro direito e falar: eu vou ter a humildade de começar uma nova profissão da qual eu não tenho conhecimento nenhum, mas eu sei que eu quero seguir por aí. Então essa coragem, ela primeiro, né? A coragem veio depois de uma dor. Então primeiro eu tive que sofrer de burnout, excesso de trabalho. Eu acordava, eu fazia os processos de manhã, trabalhava com marketing, eu desligava o computador e trabalhava com outros processos de noite. Elisa, que hora você ia na academia? Eu não ia na academia. Eu não tinha essa oportunidade, não tinha esse tempo na minha agenda. Minha agenda era esses 2 trabalhos e eu tinha que fazer isso. Eu nem sei como eu dava conta. É muita loucura. Eu não sei. Hoje, meu Deus, você tá muito cansada. Quando você é apaixonada pelo seu trabalho, tem uma grande falha nessa frase, porque você coloca o trabalho em todas as suas esferas. Então você tá se divertindo, você pensa no seu trabalho, você responde. Ou manda um e-mail, ou faz, né, alguma solicitação, coloca lá tipo um lembrete. Você tá sempre com um estado de alerta, vou colocar estado de alerta, mas acho que nem é esse nome. Mas você sempre tá pensando em algo da sua empresa, do seu negócio, do seu trabalho. Você tá sempre, aquilo lá não sai, não sai. Fui viajar recentemente agora pro Peru e levei meu computador. E aí, porque eu tô fazendo algumas coisas pra mim, e eu falei, olha, nas horas que eu tiver tranquila,
eu vou pegar pra fazer. Não era pra eu fazer isso, porque era uma viagem de família, era uma viagem pra gente passear, descansar. De fato, graças a Deus, eu consegui dar atenção pros meus pais, consegui me divertir. Sabe aquela coisa do passear? Gente, fazia tanto tempo que eu não sabia o que era passear. Assim, você se admirar com uma comida, se admirar com coisas totalmente diferentes que você tá acostumada. E é muito gostoso, aquilo me preencheu, comi pra caramba, saí pra caramba a pé, me perdi, enfim, isso é o passear, sabe? Na minha concepção. Mas eu também, por um lado, por ser muito apaixonada pelo meu trabalho, eu falei, olha, nos momentos que eu tiver mais de boa, eu vou pegar meu notebook, faço um negocinho aqui. E isso, gente, querendo ou não, isso me traz uma sensação de organização e de avanço. Então eu preciso entender e eu preciso ver, materializar que as coisas das quais eu estou planejando, estou querendo fazer, elas estão caminhando. Eu preciso ter, né, um caminhar. Eu acho que coisas que ficam paradas a gente tem que rever se isso é prioridade ou não. Quando a gente é apaixonada pelo nosso trabalho, qualquer hora é hora. Mas vale lembrar, vou fazer de novo a mesma pergunta. Você está honrando seus sonhos? E o fato de eu ter levado o meu notebook por uma viagem familiar, pegá-lo em alguns espaços de tempo que eu tinha livre lá, eu estava honrando os meus sonhos. Eu poderia não ter excessos, não tive excessos, mas sim, eu consegui honrá-los fazendo o mínimo, mas consegui fazer algumas coisas aí que eu achava necessário. Quando a gente fala de agenda cheia, vocês conseguem fazer tudo bonitinho? Vocês conseguem entregar a melhor qualidade? Ó, a gente também tem a coisa do perfeccionismo, do perfeito. Eu gosto de sempre estar sempre revisando, fazendo algo para que fique perfeito. As minhas ideias, as execuções, mas são passíveis de erro. A gente também tem que lidar com esses erros. E existe um livro da Brené Brown que ela fala a coragem de ser vulnerável, a coragem de ser imperfeito. E isso diz muito para mim quando a gente tenta realmente executar, a gente tenta realmente ser a nossa melhor versão para nós mesmos, cumprir todas as tarefas da nossa agenda, mas a gente não dá conta. Às vezes a gente não consegue, não tem aquela habilidade suficiente para ser aquilo que a gente gostaria de ser, né? Então a gente está avançando, a gente está querendo se melhorar e a gente também tem que nos acolher, saber se nos acolher também. Porque eu sei que em várias áreas da minha vida eu não sou perfeita. Várias áreas, muitas. E o que eu faço com elas? Eu tento me ouvir, eu tento ouvir o que faz nessa minha fase que eu estou vivendo conseguir melhorar, porque não adianta, sei lá, eu querer ser algo que nem na fase eu estou para ser. Que é tudo de acordo com o que você está disposta a ser na fase que você está vivendo, a sua vulnerabilidade, a sua imperfeição, e ter compaixão para que você seja a sua melhor companhia, a sua melhor amiga, para você mesmo se ajudar. A verdade, gente, a grande verdade é que nós estamos exaustas. Exaustas. Fazia anos que eu não tirava férias. Fazia anos mesmo. Por falar nisso, isso está muito relacionado à minha agenda cheia. Há todos esses anos, desde que eu me formei em direito, eu sempre fui muito workaholic e isso não é bonito de se dizer. A gente veio de uma geração, a minha geração é aí dos anos 80, tal, eu sou de 86, e a gente veio muito acostumado de trabalho enquanto eles dormem, trabalhe muito, você tem que ter muita força de vontade para trabalhar, para conseguir as coisas. Eu acho que a gente tem que dar devidos pesos a devidas coisas também. Nossa geração, escutando muito isso e estar envolvida nesse contexto, eu sempre priorizei meu trabalho. Então, sempre priorizei minha carreira, sempre priorizei um bom salário. As pessoas, elas vivem ou viveram por muito tempo somente para o trabalho e deixaram em segundo plano algumas coisas como família, relacionamento, filhos. Eu já escutei até de pessoas que não quero ter filho para não atrapalhar minha carreira. E tá tudo bem. Se isso é genuíno, tá tudo bem. E a pessoa pode a qualquer momento mudar de ideia também. E vocês sentem também que vocês têm vivido um checklist da vida? O que eu quero dizer?
o checklist pra mim, ele existe e ele funciona. Por que que ele funciona? Eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, mas bem pouquinho assim. E para eu organizar os meus pensamentos, que eles eles são divertidamente aqui, assim, sabe, eles se brigam, vixe, é um pegando o outro, puxando pra cima, puxando pra baixo. A mente tá aqui, ó, pá, 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 pá. Pra eu organizar tudo isso que fica na minha cabeça com a realidade, eu preciso fazer um checklist. Eu considerar que Aquilo me deixa mais organizada e menos ansiosa. Isso funciona pra mim. então, quando eu sei o que que eu preciso fazer hoje, o que que é importante dentre todas as outras demandas que eu tenho que fazer e aquilo que eu não posso deixar de fazer. Então, eu consigo olhar tudo isso, ou as coisas que são, e eu vejo o que que vai entrar hoje, o que que vai entrar na parte da manhã, o que que eu posso entregar até de noite. Ah, mas se não for de noite, pode ser outro dia. Ah, então eu consigo trabalhar melhor meus prazos? Eu consigo e eu gosto muito de trabalhar essa minha habilidade. Não vejo o checklist da vida ruim de uma forma abusiva, mas assim, de forma abusiva, ela te engessa. E é isso que aconteceu comigo logo que eu voltei do Peru. Porque como eu voltei de Lima, naquela vibe, tô de férias, ai, o tempo é livre, não sei o que lá, tal. Vamos voltar para a realidade? Vamos sentar aqui e ver o que que você tem que fazer, o que você não pode deixar de fazer e aquilo que você precisa construir para chegar em determinado estágio, para você fazer outras coisas melhores, né? Quando eu cheguei e fiz essa checklist, eu fiz ela muito engessada, de uma forma como se eu fosse a mulher mais foda, assim, digamos. E eu não consegui dar conta. Eu não consegui dar conta. Foram, tipo, 4 dias, assim, muito me sentindo muito mal por eu não ter conseguido cumprir aquilo que eu tinha colocado pra mim. E aí eu desfiz dessa lista, né, dessa agenda que eu fiz pra mim, enfim. E aí eu fiz algo que fosse um pouco mais viável, né, mais real com a condição que eu tenho agora pra fazer, para praticar aquilo que eu de fato tô querendo fazer e que é importante, não dá para deixar de fazer. A gente também tem que aprender, e no caso eu digo, eu preciso muito aprender a falar uma frase: a gente não controla tudo. Repete comigo. A gente não controla tudo. Eu gostaria de controlar muitas coisas. Aham, eu sou controladora. Eu sou do tipo de pessoa que eu coloco prazo de entrega. Talvez isso venha muito do direito, então as pessoas que trabalham comigo sabem o quanto eu sou chata com relação a prazo. E isso, de um lado, é bom, porque eu detesto quando as coisas ficam emperradas. Assim, no caso, eu não estou entregando porque não me deram prazo para entregar. Ou se a pessoa não me fala que tem um prazo, eu determino e verifico se aquele prazo está bom para aquela pessoa. Então, assim, é bem prazo, prazo. Se tem início, meio e fim, tem fluxo, tem processos. O direito, ele me trouxe isso do controlador. Só que A vida a gente não controla. e aí a gente tem que saber lidar. Sabe uma coisa que a bike me ajudou bastante? Eu não ia falar sobre isso, mas assim, me veio um puta insight aqui. Pra quem não sabe, eu ando de bike. Eu faço pedal com o pessoal aqui na minha cidade. Não sou uma pessoa de campeonato, mas me arrisco para participar de alguns campeonatos aí, mas enfim, não sou nada profissional. É só um estilo de vida mesmo. E a bike, quando eu peguei, eu achei que eu ia tirar de letra. Por quê? Eu, humildemente, pensei, Já que eu corro e eu corro bem, porque eu sempre corri a vida toda, sempre mesmo, sempre, sempre. então eu achei que quando eu entrasse no pedal, eu falei, pronto, vou tirar de letra. Caí do cavalo. Mentira. Porque foi aonde eu entendi que tudo é técnica, igual na corrida também, tudo é técnica, tudo é tempo, paciência e resiliência. É isso tudo. É toda vez que eu tô no pedal, aí eu tô lá ansiosa que sou, aí eu tô lá no pedal, quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu falo, nossa, já tô com dor, aí a mente já desiste. A primeira coisa que vai desistir diante de um desafio é a mente. Aí a mente já, não, você não vai dar conta, eu tô cansada, e aí me desmotiva, aí eu tenho que me motivar de novo sozinha.
Gente, o pedal, ele me ajuda muito a me ensinar que a gente não controla tudo. E o fato da gente não controlar tudo, eu acho até um livramento que a gente fala assim, ó, vou entregar. Não sou eu que controlo, eu vou fazer até aonde dá, que é a minha parte. O resto é o resto. Não tem o que fazer. A gente também precisa aprender a se desligar. É o desligar de você não ter que atender uma exigência que você colocou pra você. Então, assim, hoje eu vou me desligar daqui a pouco. Eu tô com roupa de corrida, vou dar uma corridinha. Mas o meu momento de desligar vai ser exatamente esse. Então, eu só fiz o que eu tive que fazer pra eu conseguir ter esse meu tempo de me desligar depois da minha corrida. Então, organizei a casa, limpei meu quarto, limpei minha cozinha, organizei a sala, fiz meu almoço e agora eu vou correr. Pronto, depois da corrida, a única coisa que eu tenho que fazer é lavar a louça. Depois disso é sofá. Precisamos aprender a ter momentos que a gente vá se desligar. Eu consegui esses momentos quando eu entendi que quando eu cumpro aquilo que eu me coloquei, me dispus a fazer, eu tenho um tempo pra não fazer nada, pra, tipo, me desligar. E é engraçado que quando a gente pede férias, a gente tem a mania, ou talvez, sei lá, um modelo corporativo de adiantar o nosso trabalho para que a gente consiga tirar férias. Na verdade, a gente está antecipando esse trabalho. Então, a gente está tirando férias e a gente vai sair mais esgotada nessas férias do que realmente tirar as férias, né? Tirar férias é fechar desligar todo o seu planejamento e viver de modo consciente nas coisas que não envolvam o trabalho, que é muito difícil também, né? E é necessário impor limites. É necessário impor limites. De que forma esses limites a gente precisa respeitar e a gente precisa informar ao outro? A nossa agenda cheia, ela só é cheia porque a gente permite que ela seja cheia. Se a gente não quiser, a gente fala, olha, não dou conta, não é comigo, não posso fazer, vê outro momento que eu posso te atender, não posso te atender agora, entendeu? A palavra não, ela não vem com tanta facilidade na nossa boca, pelo contrário, né? Então a gente está sempre disposto aí querer agradar, querer ser solidário, ai, time unido, mas quem vai estar com a agenda cheia e depois não vai sobrar nada é você. Porque quem é você depois que você atende todas as demandas das outras pessoas? O que sobra para você? Sobra um resto de corpo caído, moído, triste, porque você deve estar esgotada. Que jeito que você vai na academia? Que jeito que você busca se alimentar de forma saudável? Que jeito que você faz as suas coisas para você, seus estudos? Ou então se autocuidar, pode ser um autocuidado aí de qualquer forma que você possa querer e goste. Não dá, a pessoa tá bem cansada. E a única coisa que ela quer é aquela coisa mais fácil, o acesso mais fácil e rápido. E nem sempre é a melhor escolha. Impor limites aos outros é necessário a gente aprender. E para com nós também, que eu acho muito difícil. Por exemplo, eu sou bem viciadinha no meu trabalho. Bem viciadinha porque eu gosto bastante. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pelo aquilo que eu faço. E para eu deixar que eu me coloque limites, eu introduzo na minha agenda outras obrigações que não são meu trabalho, mas que faz parte, que são atividades necessárias no meu dia. Como, por exemplo, organizar meu armário, limpar meu quarto, limpar meu banheiro, fazer compras. Porque se eu só ficar trabalhando, ou só me dedicar à única coisa que eu amo, e graças a Deus que eu amo o que eu faço, eu deixo de fazer coisas que são necessárias. Eu preciso ir lá buscar, ir lá comprar. Senão eu vou comprar coisas muito mais caras, senão eu vou toda hora comer fora, senão toda hora eu vou gastar um dinheiro que eu não quero gastar só para ter mais facilidade. E não é isso que eu quero. Vocês perceberam que o controle abusivo, ele tá muito ligado também à ansiedade de você prever o futuro, de querer estar assim, de querer estar assado. Não sei se vocês perceberam, mas pessoas que são ansiosas, quando elas têm uma tendência a ser muito autocrítica, e isso daqui não é uma pergunta, é real mesmo, pessoas ansiosas, muito ansiosas, elas tendem a ser autocríticas, elas colocam isso de uma forma de checklist da vida, pelo fato de
terem sempre agendas cheias, buscarem a perfeição, talvez, não sei se seria o correto, mas pessoas ansiosas que são autocríticas, elas estão sempre em movimento ou com maior tendência a serem executoras, porque elas veem as atividades delas como execução, né? Tipo, é isso mesmo, né? É a própria palavra. A agenda fica realmente muito sobrecarregada. E esse ponto de atenção a gente sempre tem que estar vendo se a gente está dando prioridade àquilo que realmente não vai nos machucar. Porque eu vou falar sobre os sabotadores. A gente também, quando está numa fase muito focada, a gente acaba negligenciando e trazendo alguns sabotadores para nossa vida. Por exemplo, eu duvido que vocês não tenham nenhum amigo aí que trabalha muito, muito e como desculpa, eu vou colocar assim, por trabalhar demais, não vai na academia, não se alimenta bem, não dorme bem. Então, assim, qual que é a relação aí? Ah, Elisa, mas poxa, o cara trabalha muito porque ele tem uma família para sustentar. Sim, mas veja, o sabotador aí é o excesso do trabalho que ele está fazendo e está prejudicando a saúde dele. Se futuramente ele tiver qualquer problema de saúde, foi nessa fase onde ele começou a comer mal, começou a dormir mal, não se exercitou, deixou de praticar qualquer atividade física para priorizar o trabalho. Então, esse sabotador de, estou trabalhando demais e estou deixando de fazer algumas atividades que vão melhorar o meu desempenho, e aí quando a gente fala de desempenho é performance, ele está, na verdade, negligenciando uma parte muito importante da vida. Autossabotagem é se comportar de forma que você está sabendo que aquela escolha que você está fazendo não vai ser boa para você. Vou falar uma prática minha que eu faço. Pode ser uma dica para você, pode ser algo que você também já faz. Se você já faz, comenta aqui. Minha agenda cheia, tá? Porque eu vou saber que você chegou até nessa parte do vídeo. O que eu faço para inibir a minha autossabotagem? E sim, gente, eu tenho. Já vou contar alguma das minhas autossabotagens. Para eu inibir que eu tenha comportamentos autossabotadores, eu deixo a minha agenda de uma forma com checklist, com muitas atividades, para exatamente eu não ter risco de cair na tentação da minha autossabotagem. Qual é a minha autossabotagem? Quando meu dia é muito bom, quando meu dia é muito feliz, é top. A coisa que eu mais penso é, nossa, vou tomar uma cervejinha? Uma cervejinha gelada. Ai, que tudo. Ou então, Ai, tô triste. Ai, nossa, não deu certo isso. Tô meio carente, sabe? Acho que um chocolate, eu acho que um doce me faria bem. eu vou lá e compro e consumo. Então, quando eu tô nesse período, nossa, eu tô animada pra caramba, né? Então, eu quero fazer uma coisa muito gostosa pra mim, que, sei lá, a gente pode se comemorar, né? Comemorar as pequenas vitórias, mas pode ser fazendo qualquer coisa, né, gente? Aí eu vou lá, eu me encaixaço toda. Não sei se era isso exatamente que eu queria, mas é um autossabotador meu. Ou então, comer muito doce. Quando a gente vive numa agenda muito cheia também, igual eu tô compartilhando com vocês, a minha agenda ela é cheia como uma forma de proteção da minha autossabotagem, as pessoas podem te ver como egoísta. Eu já escutei de alguns amigos que, nossa, você só pensa em você em primeiro lugar. Aí eu penso, gente, Se eu não pensar em mim, quem que vai pensar? Vamos ser bem sinceros. porque ninguém vai vir aqui pagar minhas contas, ninguém vai construir meu castelinho que eu quero, ninguém vai sentir o prazer que eu quero sentir de ter conquistado, ter feito algo pra mim. Então, o egoísmo, gente, eu acho que assim, tudo é uma relação de equilíbrio, né? Então, tem horas que não dá pra você acompanhar seus amigos. E assim, eu acho que é importante a gente rever que fase nossos amigos estão também. Porque tem horas que tá muito distante, né? A gente tá querendo ir para um lado, por exemplo, eu acordo cedo, eu gosto de fazer as coisas de manhã, eu sou muito, né, diurna. E porque não é um trabalho meu, é um hobby. Talvez para outras pessoas seja um trabalho acordar cedo, mas para mim é um hobby. Então, alguns amigos, eles não estão no mesmo estilo de vida que eu,
E assim, acompanhar também uma pessoa que é muito noturna, uma pessoa que gosta mais de ter convites noturnos do que convites diurnos. Então a gente precisa rever isso daí também. Mas a questão do egoísmo, eu quero saber o que é prioridade para você. Que elas não me atrapalhem na minha evolução, na minha carreira, nas coisas que eu preciso realizar, tá? Então isso é muito importante a gente tá coerente com os nossos valores. Então lembrar quem nós somos, o que é importante na sua vida, valores, amigos, família, né? Saúde, mas a gente também não pode se colocar isso sempre em prioridade, sabendo que a gente tem os nossos sonhos. Né? Então eu volto aqui à pergunta desse vídeo. Você está honrando os seus sonhos? Eu acho que isso é o mais importante. Ai, gente, a gente tá chegando já no final. Eu vou deixar aqui algumas reflexões, mas antes eu vou fazer uma última pergunta. Vocês têm culpa de não estarem sendo produtivos? Infelizmente, eu tenho isso bastante, e isso eu percebi que eu sinto essa culpa de não estar sendo produtiva o suficiente, ou então do meu tempo não estar sendo bem usado, bem aproveitado, quando eu tô nas redes sociais. Aí eu tô na rede social lá, eu falo, nossa, Essa menina fez torta, ela cozinhou, ela fez um monte de coisa. Nossa, gente, não faço nada disso. Eu como, sabe, às vezes fora. Nossa, eu faço a mesma comida há 2 anos, sabe? aí vem, tipo, uma coisa muito ruim, assim, por que você nunca fez nada diferente? Ou, gente, a minha habilidade artística é zero. Aí eu vejo as pessoas consertando roupa, fazendo próprias bijus, consertando roupa, enfim. Gente, eu não faço nada disso, eu compro, eu sou mó consumista. E aí que tá a grande parada. Quando a gente tá na rede social, né, a gente vive numa ansiedade do futuro. É óbvio, né? Essa ansiedade é viver no futuro. A gente vive numa ansiedade que, se a gente parar pra pensar, a gente se coloca nesse papel, a gente se coloca nesse lugar. Porque a culpa de a gente não estar sendo produtiva, quando eu tô dando o exemplo de eu ver a rede social, né? É porque ela é consumista, cara. A rede social, a gente fala social, mas hoje em dia a gente tá falando de consumismo. Gente, eu trabalho com marketing. O que a gente faz lá na rede social? A gente cria conscientização, a gente gera desejo para a pessoa tomar uma ação, pô. Se vocês pararem para pensar, é isso o tempo todo, é gerar consciência, gerar engajamento para eu fazer com que a pessoa gere ação, que é comprar. Eu quero que ela compre. Então eu tô me consumindo toda hora, gente. A gente tá vivendo. Eu já tinha percebido isso quando eu fui líder de social media. É um excesso de informação toda hora, toda hora, toda hora, que vai dar uma hora que vai dar um bug. Vai surtar. Não vai caber mais nada nesse HD. E aí, quando eu tava lá fazendo um monte de conteúdo, gerenciando conteúdo, eu falava, meu Deus, eu não consigo mais ver rede social, porque tudo é conteúdo. Toda hora é uma informação. Então, a culpa por não se sentir produtiva é com base no quê? Vamos fazer primeiro essa análise. A comparação com o quê? Dentre tudo que a gente falou hoje aqui, vamos parar para refletir nas coisas que são realmente inegociáveis? A nossa agenda ela pode ser cheia assim. A gente pode encontrar, às vezes, uma organização nessa agenda cheia e, às vezes, realmente ter que tirar algumas coisas. Mas alguma coisa dentro dessa agenda a gente sabe que é inegociável. Por exemplo, para mim, a atividade física hoje em dia é inegociável. Eu não sei mais como eu seria se eu não fizesse minhas atividades físicas, porque eu entendo que isso para mim é algo tão necessário para melhorar as minhas entregas no trabalho. É que está muito na moda de se falar, pense como dono. Mas vamos trazer um pouco, pense como dono da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Como CEO, o que a gente pode fazer com a agenda? A gente pode derrubar essa agenda que não está mais adequada à nossa rotina, à nossa fase de vida. E eu te trago aqui uma dica maravilhosa. A gente pode derrubar essa agenda e fazer ela de uma forma que seja viável, de uma forma que ela seja inegociável para você. Então, para mim, todos os dias eu pratico uma atividade física, pelo menos. Isso, para mim, me faz dar
aumento de dopamina, me traz serotonina, o sentido da felicidade, do prazer, e nisso eu consigo trazer toda a performance necessária para o meu trabalho, para minha saúde, para minha casa, para minha família. Ser o CEO da sua vida tem um poder tão grande, e se você trouxer essa habilidade de negociar prazos com você, não de uma forma dura, compaixão. A compaixão, ela está nesse momento. Se você está vendo que algumas coisas elas estão extrapolando, esse checklist, ela tá de uma forma abusiva, você é o CEO da sua vida. Você tem total liberdade de falar, não tá mais dando certo, eu vou ter que revisitar e a gente vai fazer dar certo. Porque a gente se cobra, mas às vezes não tá dando, a gente não tá coerente com o que a gente tá conseguindo fazer. Então para de se cobrar desse tanto. Então eu te trago aqui essa nova possibilidade de você olhar a sua vida como CEO e você conseguir renegociar seus prazos. Eu vou trazer aqui algumas diquinhas que eu separei que eu faço comigo mesma e eu acho que tem dado certo, tá? O meu checklist realmente, ele me traz uma sensação de organização, então para mim eu consigo fazer coisas que eu realmente preciso entregar, coisas que eu preciso fazer no dia e se não fizer no dia, eu posso fazer em outro dia. Eu gosto de enxergar minhas tarefas como concluídas, me dá uma satisfação, e aí quando você tem esse sentido que você está progredindo, é muito importante, pelo menos para mim, de progresso das coisas que eu me disponho a fazer, e aí essa conclusão para mim, ela é necessária. Eu aprendi, gente, essa é uma dica muito importante, eu aprendi a me divertir nos processos. Antes eu era uma pessoa tão autocrítica, não que eu não seja, tá? Mas eu era tão autocrítica que para mim o processo, mesmo que ele fosse duro, mesmo que ele fosse sofrido, eu tava lá fazendo, tinha que fazer aquela coisa. Pessoa executora, ela faz aquilo que tem que ser feito. Só que a gente pode se divertir. E antes, para mim, na minha ideia, eu às vezes não me divertia, eu tinha que fazer porque eu tinha que fazer. E às vezes, de fato, a gente tem que fazer porque tem que fazer. Nós não somos mais criança, né? Então, eu espero que eu esteja falando aqui com pessoas que trabalham, pessoas que têm responsabilidades, né? Então, eu aprendi a me divertir no processo. E mesmo que o processo ele seja difícil, eu tento encontrar alguma graça sobre isso, sabia? E eu aprendi, só para finalizar então esse vídeo, a ter mais compaixão comigo. Eu sei que eu não vou aprender tudo tão rápido, eu nunca aprendi nada na minha vida rápido, já começa por aí. Não vai ser agora, com 38 anos, que eu vou aprender coisas rápidas. Então, tudo para mim, ela é um pouco mais devagar. Eu vou lá, escrevo, aí depois eu desenho, aí depois eu faço um fluxo, aí depois, sabe? Para mim, eu preciso explicar às vezes para alguém para eu entender melhor. E aí eu entendo que eu sou assim, tá tudo bem ser assim, e minha agenda não é tão cheia como antes, pelo contrário, eu tô tirando coisas da minha agenda para ter mais tempo de qualidade comigo, para comigo e com aquilo que eu acho que é prioridade para mim. Gente, partiu? Vou correr agora. Espero que vocês tenham gostado dessa troca, dessa conversa. Foi muito bom conversar isso com vocês. Eu me preparei bastante. Eu fui atrás de muitas pessoas conversando sobre. Vou deixar também aqui no link minhas referências. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa o seu comentário. É muito importante para eu saber. Eu prezo muito pela qualidade de quem está assistindo esses vídeos também. Tá bom? Um beijo, gente. A gente se vê em breve. Até mais.